Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e estou aqui para mais um vídeo. Nós vamos corrigir o PET de Matemática do segundo ano do ensino médio, a semana 4. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus colegas e vamos para as questões. Bom, então estamos aqui com as questões da última semana para fechar o PET 7 e a número 1, ela já traz para a gente o comando. Ela diz, leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2. A afirmativa 1 diz que no cone circular reto a altura é menor que a geratriz. Então, vamos analisar essa afirmativa. Bom, então estamos com o cone aqui. A altura ela vai ser caracterizada por essa distância entre o vértice do cone até o centro da base. Já a geratriz, ela é a distância, né? Ela é qualquer segmento aí que liga este vértice a um ponto aí da circunferência da base. Então, a altura, ela é menor que a geratriz. Então, a geratriz, ela vem do vértice, é um segmento que vem do vértice até um ponto qualquer aqui da circunferência da base. Esta altura é uma medida menor, né? Ela é a distância que vem do vértice até o centro aqui da nossa base, né? Da circunferência aí da base. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira. De fato, a altura é menor que a geratriz. Então, nessa perspectiva aqui, quem acertou foi a Betânia e a Dirce. Então, a gente já elimina aqui, né? Quer saber quem acertou as duas classificações? A gente já elimina o Alberto e já elimina o Carlos. A segunda diz que se a base de uma pirâmide é um hexágono, então ela tem 6 faces laterais. Então, temos aqui uma pirâmide de base hexagonal para a gente ver se é verdadeira ou falsa esta afirmação. Então, a gente vê aqui, olha, que na base, que é um hexágono, ou seja, uma figura de 6 lados, para cada aresta da base, para cada lado desse, eu tenho uma face lateral, né? Então, a gente pode ver que essa afirmação, ela é verdadeira. Então, quando eu tenho uma pirâmide, a figura que forma a base, né, o número de lados que tem a base, ela, de fato, ela vai determinar a quantidade de faces laterais que essa pirâmide vai ter. Se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, então eu terei 4 faces laterais, né? Se é uma pirâmide triangular, nós vamos ter 3 faces laterais. Então, numa pirâmide de base hexagonal, o número de faces laterais é 6. É uma afirmativa verdadeira. Então, a Betânia também acertou essa, a Dirce errou. Então, a letra B é a nossa resposta correta, né? A aluna que classificou as duas afirmativas de forma correta foi a Betânia. A número 2, sobre os poliedros, são feitas as seguintes afirmativas. A primeira diz que em qualquer pirâmide, o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Vamos olhar aqui na pirâmide hexagonal, para a gente tirar a prova disso aqui também. Então, olha o que acontece. Cada vértice da base vai ser esse encontro entre as arestas, né, da base. Então, esse lado com esse lado, eles se encontram formando esse vértice aqui. E de cada vértice da base, nós vamos ter uma aresta aí da lateral. Então, se eu tenho 6 vértices na base, eu vou ter, de fato, 6 arestas, né? Cada aresta saindo de um vértice. Então, é uma afirmativa que nós vamos classificar como verdadeira. Ela é uma afirmativa verdadeira. A 2 diz que em qualquer pirâmide, o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Então, aqui na primeira falou de vértices, né? Ok. Na segunda diz que em qualquer pirâmide o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Também é verdade, a gente já confirmou isso lá na número 1, né? Então, para cada aresta que eu tenho aqui, olha, na base, eu vou formar uma face lateral. Então, para cada uma, nós temos uma face. É o que nós já classificamos como verdadeiro lá na primeira questão, né? É o número de lados, ou seja, o número de arestas da base é que vai determinar o número de faces laterais que nós temos. Então, aqui também é uma afirmativa verdadeira.
A 3 diz que a altura de um cone circular reto é sempre maior que a geratriz. Essa é falsa, nós já vimos isso também na primeira questão. Na verdade, a altura é menor que a geratriz, né? A altura do cone, ele é a medida do vértice até o centro da base, né, desse cone, enquanto a geratriz é determinada pela medida que vai do vértice, né, um segmento que liga o vértice, até qualquer ponto aí da circunferência da base. Então, a geratriz, na verdade, ela é maior, é uma medida maior que a altura. Então, essa terceira afirmativa é falsa. Então, estão corretas aí apenas as afirmativas 1, né, afirmativa 1, correta, e a afirmativa 2 correta. Então, a nossa resposta aí é a letra A. Questão número 3. Um artesão decidiu fazer suas próprias embalagens. Ela então, uma artesã, né? Ela então começou a criar caixas para guardar suas peças. As figuras a seguir representam duas dessas caixas. Então, a gente quer saber essas duas planificações aqui, o que elas representam, né? Eu trouxe aqui as duas imagens para a gente ver. No caso da número 1, nós temos aqui a planificação, olha. Então, nós temos uma base aqui quadrangular e 3 faces, né, triangulares. Então, essa aqui é a figura 1. Nós temos uma pirâmide. Então, é uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular. Enquanto o segundo aqui, olha, essa figura número 2, ela traz para a gente a planificação de um prisma. O caso é um prisma triangular, né? Então, diz que ao fechar as duas caixas, os sólidos obtidos serão respectivamente. Então, nós temos a pirâmide e o prisma, né? Então, a letra A fala tronco de pirâmide e cone. Não, não é tronco de pirâmide, né? A gente tem a pirâmide completa, também não tem cone aqui. Prisma e pirâmide de base quadrangular, respectivamente. Então, o prisma ele vem depois, né? O prisma é a segunda e depois é que vem a primeira é a pirâmide. Então, a letra B também nós vamos descartar, não está na ordem correta. A letra C diz pirâmide triangular e cubo. Nós não temos cubo representado aqui e a nossa pirâmide ela tem base quadrada e não base triangular, também não serve. Letra D, uma pirâmide triangular, então a gente já para por aqui, porque a pirâmide ela tem base quadrada. E a letra E, uma pirâmide quadrangular, ok, e um prisma, ok. Não especificou que é a prisma de base triangular, mas é um prisma. Então, a letra E é a nossa resposta correta na número 3. A número 4, existe uma incrível e fascinante quantidade de relações geométricas entre formas poliédricas responsável por inúmeras estruturas da natureza. Lembrando os poliedros de Platão, vejam que interessante a correspondência entre as formas de alguns desses poliedros. O dodecaedro ele possui 12 faces, 20 vértices, enquanto o icosaedro possui 20 faces e 12 vértices. Além disso, ambos possuem 30 arestas e, por isso, dizemos que o dodecaedro é dual ou conjugado ao icosaedro e, analogamente, que o icosaedro é dual ao dodecaedro. Com base nessas observações, podemos afirmar que, dentre os poliedros abaixo, o único que é dual ao cubo é o. Então, a ideia de dual, olha, percebam que lá no problema ele diz o seguinte, quando ele está falando aqui do dodecaedro, ele diz que tem 12 faces e 20 vértices. Aí, quando vem para o icosaedro ele tem 20 faces. Então, perceba que o número de faces do icosaedro, né, é igual ao número de vértices do dodecaedro. E o contrário também, olha, aí o icosaedro ele tem 12 vértices, e isso é igual ao número de faces do dodecaedro. Então, para a gente determinar aí qual que vai ser a figura que é conjugada, né, ou dual aí do cubo, vamos começar determinando aí quem são o número de faces, arestas e vértices desse cubo. Bom, então estamos aqui com o cubo, vamos determinar aqui o número de faces e o número de vértices. Vamos também determinar o número de arestas, né, para a gente fazer a análise bem completinha.
Então, começando pelos vértices, olha, eles são esses encontros aqui, ó. Então, nós temos 4, né, aqui em cima, e mais 4 aqui na base inferior, né? Então, o número de vértices dele é 8. O número de faces vai ser cada um desses quadrados aqui. Então, nós temos 2 aí na base, mais 4 laterais. Então, nós temos 6 faces, né? E o número de arestas, se a gente for contar, é cada linha dessa aqui é uma aresta. Então, nós temos aqui 4, mais 4. Contando todas elas, nós vamos chegar aí ao total de 12 arestas no cubo. Se eu quero saber quem é a figura que é conjugada ao cubo, o que eu tenho? O número de vértices do cubo vai ser igual ao número de faces dessa outra figura. Então, eu já sei que é uma figura que tem que ter 8 faces. Só por aqui eu já consigo achar a resposta correta. Qual dessas figuras tem 8 lados, né? 8 faces? É o octaedro? É o tetraedro? É o hexaedro? Dodecaedro ou icosaedro? Bom, octo vem de 8, né? Então, aqui a figura que vai ter 8 faces é o octaedro. Aí, o número de vértices do octaedro vai ser igual ao número de faces, né? Aqui do cubo. Vamos pôr de verde aqui também. Então, o 6 aqui vai ser o número de vértices dessa figura, né? Enquanto o número de arestas vai ser igual. Então, ele também vai ter 12 arestas. Então, a nossa resposta correta é o octaedro. Então, eu trouxe aqui um octaedro, olha, só para a gente conferir. Então, esta aqui é a imagem do octaedro. E quando a gente vai aí para o número de arestas, a gente vai ver, eu coloquei arestas 2 vezes aqui, ó. O número de arestas eu vou um pouquinho embaixo, o número de vértices. Vamos começar pelo número de vértices, que vai ser igual ao número de faces do cubo. Então, vamos contar os vértices aqui do octaedro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Tá vendo? Olha, assim como nós temos 6 faces no cubo. Quando eu vou para o número de faces do octaedro, ó, eu tenho 4 aqui em cima, tá vendo? Ele tem a base... um quadrado, então tem 1, 2, 3, 4 faces, 5, 6, 7, 8 faces. Então, o número de vértices do cubo vai ser igual ao número de faces, né, desse octaedro. E o número de arestas tem que ser igual. Então, a gente contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente comprova aí que o octaedro que vai ser a figura conjugada ao cubo. Então, nossa resposta, letra A, é a correta. Questão número 5. Uma cozinheira especializada em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Então, a gente tem essa forma aqui que ela usa para fazer os bolos dela. Nela, identifique-se a representação de 2 figuras geométricas tridimensionais. Que figuras são essas? Bom, a primeira fala em um tronco de cone e um cilindro. Aqui, olha, se a gente for prolongar aqui, ó, nós vamos ter um cone de fato. Então, aqui nós temos um tronco de cone dentro aqui nessa parte interna aqui da forma. Quando a gente vem aqui para a parte externa da forma, eu também vou prolongar, formando também um cone. Então, na verdade, não tem cilindro aqui. Nós temos 2 troncos, né, 2 pedaços aí de cone. Então, a resposta que vai ser correta aí para nós são 2 troncos de cone. É a letra D, a nossa resposta correta, né? Um cone e um cilindro. Não tem cone inteiro aqui, também não tem o cilindro. Um tronco de pirâmide. Não tem tronco de pirâmide, não tem cilindro. E 2 cilindros também não. Então, a letra D, a nossa resposta correta aí, 2 troncos de cone. Número 6. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base, né, a base do cone, até a metade da altura. Então, nós estamos falando aí, já podemos identificar, estamos falando de um tronco de cone, né, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer um corte no material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Então, qual será a forma desse adesivo? Então, a gente já descarta aqui, olha,
esta e esta, porque não chegaria só até a metade, né? Aqui, neste caso, olha, nós também vamos descartar a letra B por causa desse formato aqui. O que é o cone, né? Ele tem a base circular, né? Logo nesse sentido aqui. E como eu quero só uma parte, né? Eu quero só um tronco, eu ainda teria um outro círculo formado aqui. Então, isso descarta também a letra C por causa desse formato aqui. A nossa resposta correta, portanto, né? A melhor representação que nós temos aí é a letra E, né? É a figura que vai representar aí esse adesivo que tem que ser colado nesse tronco de cone. A nossa resposta correta. A número 7 diz que a figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelo vértice de um cilindro equilátero. Então, nós temos aqui um cilindro e foram retirados dois cones aqui, ó. Então, aqui tem esse espaço vazio, né, que fica nela, que era de um cone, e o outro espaço vazio aqui de dois cones que estão opostos pelo vértice aqui, ó. Tá? Como mostra aqui a figura. A anticlepsidra pode ser considerada também como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Aí quer saber, a figura plana, cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra, como a figura mostrada acima. Então, a gente está vendo aqui, olha, que tem que ser uma figura plana que quando ela for girar, né, quando ela for rotacionar em torno do eixo, ela traga este desenho que está demonstrado aqui. Então, eu complementei aqui na letra B, só para a gente ter uma noção de que a figura que vai nos dar essa ideia de opostas pelo vértice aí, quando for rotacionada, né, vamos imaginar que esse triângulo está girando em torno aqui desse eixo, ó. O que vai nos dar essa ideia de figuras que estão opostas pelo vértice vai ser esse da letra B. Esse da letra A, ó, é a parte cinza que está rotacionando, né? Não é a parte triangular. E também nós não teríamos essa ideia de figuras opostas, já que o vértice, olha, ela não está nesse eixo, né? O que está com o vértice no eixo aqui é o da letra B. O da letra C também tem o vértice no eixo, mas vocês percebam que a parte que está em branca, né? E a parte que vai representar o cone lá na nossa figura é justamente essa parte cinza. Então, a planificação que melhor representa aí essa anticlepsidra é a letra B. É a resposta correta. Vamos para a próxima. Número 8. Observe a tabela abaixo em que a primeira coluna representa as denominações e respectivas classificações de alguns sólidos geométricos e a segunda, possíveis planificações das superfícies desses sólidos. Em seguida, associe adequadamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos a denominação e a classificação. Então, número 1 é um prisma triangular reto, 2, um prisma quadrangular oblíquo, 3, um cilindro circular reto, a 4 é uma pirâmide triangular regular e 5, um tronco de cone circular reto. Então, vamos começar aqui pela nossa primeira figura. Essa primeira planificação aqui, olha, ela vai estar associada a um cilindro, né? Olha, a gente tem essa planificação, né, retangular e os dois círculos da base. Então, aqui nós temos representado a planificação de um cilindro. Aqui na segunda imagem, a gente está vendo aqui, olha, essa parte, nesse setor aqui circular, um círculo maior e um menor. O que acontece aqui para a gente ter esse círculo menor? A gente viu isso no tronco do cone, né? Quando a gente tem um cone aqui, a gente tem aqui, vou desenhar, mas está muito mal desenhado. Mas quando a gente passa aqui essa seção, né? A gente tem o tronco de um cone, o que a gente forma? Um círculo menor, né? Que seria uma base menor. Então, essa representação da segunda aqui, olha, ela vai ser A5, que é um tronco de cone circular reto. No caso aqui dessa terceira planificação, nós vamos ter o prisma quadrangular oblíquo. Oblíquo é para essa, ele não está retinho, né? A gente vê aqui, olha, essa inclinação, né? Essa aqui é a ideia do oblíquo. E ele é quadrangular, né? Então, nós temos aí quadriláteros aí formando a
as suas bases, né, os seus lados aí. Então, nós vamos classificar a terceira figura como o 2, o prisma quadrangular oblíquo. Depois, nós temos aqui a pirâmide, que tem a base triangular. Desculpa, pirâmide não, é um prisma. É um prisma triangular regular. Então, é a primeira. E aí, para finalizar, a última figura, sim, nós vamos ter a nossa pirâmide triangular, né? Regular. Então, a 4. Então, a nossa sequência correta é 3, 5, 2, 1 e 4. Vamos ver lá nas opções, pediu para ver qual que é a resposta correta. Então, nós temos 3, não, que começa com 1. 3, 5, aqui é 2, então está errada. Letra C, 3, 5, 2, 1 e 4. Então, a letra C é a nossa alternativa correta. E com ela a gente encerra aí, não só a quarta semana, mas todo o PET aí do segundo ano, né? Do volume 7. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós teremos o último PET, o PET avaliativo, e as correções vão ser postadas aqui também. Então, fica ligado aí no canal, bons estudos e até a próxima!